Saudações, internauta! Hoje, vamos mergulhar no mundo da crítica textual do Novo Testamento. Quando você ouve a expressão crítica textual do Novo Testamento, o que vem à sua mente? O que é realmente crítica textual? Bom, segundo Brandon Crow, 2019, no artigo Crítica Textual, o que é e por que você precisa dela? O termo crítica textual não significa que estamos criticando o texto das Escrituras. Ela não tem nada inerentemente a ver com criticar a Bíblia. Em vez disso, crítica textual significa pensar criticamente sobre manuscritos e variações nos textos bíblicos encontrados nesses manuscritos, a fim de identificar a leitura original da Bíblia. Dos primeiros manuscritos à Bíblia que hoje lemos, essa história milenar é cheia de mistérios e descobertas impressionantes. A crítica textual, como um detetive, busca reconstruir o texto original do Novo Testamento a partir dos mais de 5.800 manuscritos existentes. Nossa expedição começa com os papiros, os documentos mais antigos do Novo Testamento, verdadeiras relíquias. O mais antigo deles é o Papiro 52, do século II, que traz o capítulo 18 de João e os versículos 31, 33, 37 e 38. Imaginem a emoção de ter nas mãos pedacinhos da história, datados dos primeiros séculos da era cristã. Eles podem representar só 2% dos manuscritos hoje, mas são como portais para o passado, revelando segredos da transmissão do texto bíblico. A descoberta desses papiros no Egito, no final do século XIX, 1896, foi uma reviravolta nos estudos bíblicos. E sobre o Papiro 52, citado no início deste documentário, Daniel Wallace, o maior crítica textual contemporâneo, segundo eruditos como Craig Blomberg, um especialista em biografias de Jesus, deixou transparecer que este papiro deixaria de ser o mais antigo. Veja o que ele disse. Em 1º de fevereiro de 2012, debati com Bart Ehrman, na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, sobre se temos hoje o texto original do Novo Testamento. Este foi o nosso terceiro debate, e aconteceu diante de um público de mais de 1.000 pessoas. Eu mencionei que 7 papiros do Novo Testamento haviam sido descobertos recentemente. 6 deles provavelmente são do século II, e um deles provavelmente do primeiro século. Parece que o Wallace não os publicou ainda. A partir do 4º século, o pergaminho, feito de pele de animal, virou o queridinho da escrita, tipo um papel sulfite da época. Entretanto, o médico e filósofo Galeno declarava que, por ser brilhante, o pergaminho ofuscava os olhos muito mais que o papiro. Numa carta ao seu amigo romaniano, Agostinho chegou a se desculpar por usar pergaminho. Paroche 2012. Feitas essas observações, o pergaminho era mais resistente que o papiro. Ele permitiu a criação de livros maiores, os chamados códices, que, se bem conservados, duravam mais que os nossos livros de escola. Os unciais, escritos em letras maiúsculas e sem espaço entre as palavras, mais famosos e mais antigos hoje são o Sinaítico, o Vaticano, o Alexandrino, o Efraimi e o Beza. Vale destacar que os pergaminhos representam cerca de 75% dos manuscritos hoje. E não podemos esquecer de mencionar que o Codex Sinaiticus, descoberto por Tischendorf, e o Vaticano, encontrado na Biblioteca do Vaticano, ambos são um tesouro do 4º século. Uma espécie de Pelé dos manuscritos. Chegamos ao 9º século. Com a evolução da escrita, surge um novo personagem, os minúsculos, ou seja, a forma minúscula de escrever. Segundo o My Modern Math, as letras minúsculas como as conhecemos, chamadas de escrita minúscula, podem ser rastreadas até a corte do antigo rei francês, Carlos Magno. A escrita minúscula, recentemente desenvolvida, tornou-se um sistema de escrita mais rápido e atraente para monges e estudiosos. Com letras minúsculas e um estilo mais solto, tipo a letra de um calígrafo, os minúsculos facilitaram a cópia e a leitura.
Esses manuscritos dominaram a cópia do Novo Testamento na Idade Média. Comparar esses diferentes tipos de manuscritos é como comparar diferentes versões de um filme, cada um com seus detalhes, ajudando a remontar o texto original com a maior fidelidade possível. Além dos manuscritos com o texto completo, temos os lecionários. De acordo com Andrew J. Patton e Leigh Ann Thompson, lecionários são livros litúrgicos que correspondem ao calendário, ordenados de modo que passagens específicas da Bíblia sejam lidas em certos dias. Esses livros eram mais frequentemente criados para leitura pública em igrejas, monastérios ou outros serviços, em vez de leitura privada. Livros que parecem um compilado de grandes sucessos das Escrituras, trechos especiais para serem lidos nas celebrações religiosas. Esses livros, organizados como um calendário religioso, foram essenciais para a igreja como um guia espiritual. Os lecionários são como pistas que revelam as traduções e as nuances do texto usadas em diferentes lugares e épocas. Ao longo dos séculos, grandes nomes se dedicaram à missão de reconstruir o texto original do Novo Testamento, verdadeiros bandeirantes da pesquisa. No século XIX, Konstantin von Tischendorf encontrou o Codex Sinaiticus em um mosteiro no Monte Sinai, uma descoberta digna de Indiana Jones. Brooke Westcott e Fenton Hort revolucionaram os estudos com sua edição crítica do Novo Testamento grego, uma obra-prima. Já no século XX, Kurt e Barbara Alland criaram um sistema de classificação de manuscritos que virou referência mundial, como um dicionário Aurélio dos manuscritos. E hoje temos Daniel Wallace, já citado aqui, um dos maiores especialistas em crítica textual do Novo Testamento. A crítica textual molda a nossa leitura da Bíblia até hoje, como um mapa que guia nossa compreensão. Ao reconstruir o texto original, os estudiosos nos aproximam da mensagem original dos autores, como se estivéssemos ouvindo um disco de vinil original. A descoberta de novos manuscritos e as novas tecnologias mostram que a crítica textual é dinâmica, está sempre evoluindo. Que essa viagem pelo mundo da crítica textual desperte a nossa vontade de conhecer ainda mais as Escrituras, como um bom livro que nos deixa curiosos por mais. Se gostou, inscreva-se no canal, comente e compartilhe. Até a próxima, internauta!